Dom João VI reservou 4 sesmarias, ou seja, fazendas com enormes dimensões para criar o termo de Nova Friburgo. A fazenda do Morro Queimado foi escolhida para o funcionamento administrativo do povoado e sede da vila. Nessa ocasião, o rei Dom João VI reservou as fazendas do Córrego d'Anta e São José para o seu patrimônio pessoal. Possivelmente essas terras foram doadas ou mesmo ocupadas por colonos suíços quando abandonaram o núcleo colonial. Etienne Alex Cardinaux, ou seus descendentes, foi um deles. Em razão disso, as propriedades locais têm na escritura o nome da fazenda Córrego d'Antas, que deu nome ao bairro. Qual era a frequência que essas tropas saíam da propriedade do seu pai? Era diária? O negócio do leite lá do papai era todos os dias. Todos os dias. Também não? Todos os dias. Natal, Ano Novo. Era um compromisso que eles... Compromisso. Não tinha, na época, hoje não cai mais geada, mas na época era geada de criar bacia que tinha água assim no tempo, criava aquela placa de gelo. E não tinha geada, não tinha chuva, não tinha domingo, não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Isso era um compromisso, o ano inteiro. Todos os dias? Todos os dias, todos os dias. Inclusive nós temos... Eu tenho mais 2 irmãos, cada um tinha... Eles revezavam. Tinha 12 anos de idade. Aqui, inclusive, tem um aqui com nós aqui, o Nelsinho. Ele morava com nós e cada um levava leite um mês. Ele e meus 2 irmãos, cada um um mês para não cansar tanto. Revezavam muito. Você fazia, então, essa viagem, né, de tropas. A partir de que idade? Meus irmãos começaram com 12 anos de idade. 12 anos. Você começou com que idade? Não, eu é que trabalhei pouco nisso, eu sou mais novo. Mas, essa propriedade que é do seu pai, ela foi do seu avô, bisavô, foi sempre a mesma propriedade dos Cardinaux quando se estabeleceram aqui nessa região? Essa onde nós moramos hoje era de um tio dele que era irmão da minha avó, a mãe dele. O tio dele chamava Inácio Cardinaux. E aí o Inácio morreu, então meu pai conseguiu comprar um pedaço dos herdeiros do Inácio. Quer dizer, possivelmente essa propriedade era muito maior quando os Cardinaux se estabeleceram nessa região. Sim, porque eram poucas famílias, né? Então foi uma doação do rei na época. A gente até tem esse documento. Tem uma prima lá que tem essa carta. De Ana tem, minha irmã. Ana tem, 1882. Doando a propriedade que hoje é a propriedade que aí foi crescendo a família, foi desmembrando, mas até um tempo atrás só era de Cardinaux. Agora, hoje tem outras pessoas que moram lá que não são da família. Agora, você falou 1882, quer dizer, essa doação dessas terras já foi assim, algumas décadas depois dessa colonização suíça mesmo. Quer dizer, os suíços ainda continuaram, pelo que você está falando, a receber terras do governo, no caso brasileiro, né? Sim. Já era independente. Continuaram ainda a receber. A data dessa escritura você falou que é de 1882? Na verdade, não é uma escritura, eu acho que a escritura de doação mesmo é de 1832. É a doação que ele fez, né? É a doação. Então, um documento que tem, é um documento que seria ele pagando a posse, entendeu? Seria um imposto na época, que a gente tem vários documentos que seria um imposto pago na época para poder ter esse terreno hoje, a gente tem até hoje, a gente continua ainda pagando esse imposto. Então, Tiago, não chegou a ser uma doação, foi uma compra de uma posse. Não, querida, é uma doação mesmo. É doação? É a doação mesmo, é uma doação para a família Cardinaux e aí você paga hoje você paga um imposto simbólico, uma coisa muito pequena, entende? Qual era o nome da propriedade? Tinha nome, fazenda, alguma coisa? Era Fazenda Córrego d'Antas.
E lá onde nós moramos se chama Cardinópolis por causa da família que estabeleceu lá, família grande. Todos os documentos que a gente tem hoje são o endereço nosso é Córrego Dantas. Mas como foi historicamente, né? Eu vou nos Cardinó, eu vou no Cardinó. Isso. Então o bairro se deu a fama de Cardinó e se transformou Cardinó. Então as pessoas não conhecem como que é Córrego Dantas. Não conhece. Mas nos documentos de terreno, tudo é como Córrego Dantas. Fazenda Córrego Dantas. Então eu cresci ouvindo a história da família. Um tempo atrás eu morei no sul do Brasil, morei em Foz do Iguaçu, no Paraná. E a ideia de fazer um encontro partiu de mim. Porque eu cresci ouvindo falar sobre a família, que a família era expansiva, era grande, tinha uma história muito bonita, que a gente foi trazendo isso de geração para geração. Então a gente sabe de histórias hoje de 100 anos atrás. Então eu vim do sul tem 2 anos e tive uma ideia de criar um encontro. A princípio eram poucas pessoas e através de rede social a gente conseguiu criar um grande número de pessoas. Esse é o segundo encontro da família Cardinó esse ano. E eu sempre me interessei muito pela história. Faço parte hoje da dança suíça para a gente poder dar um segmento da colônia suíça aqui no Brasil, junto com o Geraldo Tuller. E eu vejo isso como uma coisa muito importante, que a gente começa a conhecer pessoas que eram muito próximas a gente já estava acabando perdendo a identidade da família por não conhecer essas pessoas, por estar se separando. Então a ideia do encontro veio através disso, para poder também dar um segmento e as pessoas também conhecer, porque muitos da família Cardinó não conhece e não conhecia sobre a nossa migração. Da nossa família, né, vieram da Suíça, então ganharam as terras e foi da agricultura. Meu avô, no caso, ele tinha vaca leiteira, ele produzia queijo, produzia manteiga. Até meu pai batia muita manteiga lá para minha avó, que ele lembra até hoje, que batia muita manteiga. Então eu resolvi juntar alguns objetos de história que a gente tinha em casa, para poder fazer e trazer para as pessoas mais novas um pouco da história que talvez as pessoas não conheçam. É pena que lá em casa a gente esqueceu de trazer, mas eu tenho lá em casa 2 objetos que era do meu avô. Hoje talvez tenha uns 100 anos de uso. É uma balança que meu pai pesava boi e uma alavanca de abrir buraco. E a balança funciona até hoje? Funciona, tudinho. Só que é muito pesado, a gente acabou não trazendo. Tá lá guardado. Tem uns 100 anos essa balança e a alavanca. Fabricavam queijo também? Fazia queijo. O queijo era para consumo ou para vender? Consumo. Para consumo. Muitas... Não, a manteiga a gente consumia e vendia também, que fazia bastante manteiga. O meu avô... Não. O meu avô era... Folha São Jandim, já viu? Folha de caeté, minha mãe fazia muita broa. Não sei se você já viu uns fornos de barro, bem arredondado, igual o casa de João de Barro. Nunca viu não, né? Já viu? Então... Eu já fiz o programa da broa de milho da Dona Dodó. Então, mamãe fazia muita broa assim pra gente comer com chimirra, que ela fazia em casa, muito doce de abóbora. Muito doce de abóbora. É um leite coalhado? Exatamente, seria um processo antes do queijo. Antes do queijo. Levava fubá, levava cará ralado, batata doce. Eu não cheguei a comer a broa que assava no fogão de lenha e com a brasa em cima da tampa, que fazia um forno ali e assava em cima da chapa do fogão de lenha também. Nós tínhamos uma vida muito... uma vida muito boa mesmo, muita fartura, a convivência era bem gostosa, que era uma família Cardinó, a família inteira, chegava de domingo, reunia aquilo na casa de um domingo na casa de um, domingo na casa de outro, era uma coisa maravilhosa.
se casaram entre si, porque a gente tem uma geração muito próxima nossa, que é uma prima minha de primeiro grau, que ela foi casada com um primo. Os pais dela são primos. Casou com os Brantes também, que casava entre a família Brantes também, que era descendente suíço. Então ficava um pouco fechado entre eles. Isso, com o passar do tempo, foi se abrindo, né? Então aí foi entrando, agregando outras famílias de outra colonização e foi se expandindo a família. Você poderia saber, você saberia citar mais alguma outra família, tanto de suíços como alemães, que os cardinós se casaram? Você lembra de alguma? A mãe de Nelson era Não, Borges. Era Borges. Borges, eu não acredito que era a colônia portuguesa. Acho que era a família Borges. De qualquer forma, teve essa coisa dos casamentos entre a família. Teve muito. Até um tempo atrás. Até hoje, era muito. Até hoje ainda tem. Hoje ainda acontece. Casam entre primos. Até hoje na casa ainda Acontece ainda o casamento entre primos. Meu irmão mesmo, o Juca, ele É casado com a Ermelinda Cardinota e são primos de primeiro grau. Primeiro grau. Ainda tem essa prática. Ainda tem ainda. Meu tio tá aqui, ele tem hoje, quantos anos ele tem? Vai fazer agora dia 30, 67. E a filha dele também, ela foi casada com um cardinal também. Também, com o primo. Filha dele.